Hello, hello! Como vocês estão, meus queridíssimos alunos? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Vamos lá para mais uma aula de história. Nesse capítulo, a gente vai saber como a industrialização da segunda metade do século XIX foi resultado de um longo processo de transformações econômicas e sociais, empreendimentos e invenções. A gente também vai ver o quanto o nosso mundo atual é marcado pela aceleração da produção e do consumo que começou naquela época, tá? Lá no finalzinho do século XVIII. Meus amores, nós iremos falar sobre a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, ela mudou o sistema de produção, tá? E fez com que a Inglaterra ela se tornasse a grande potência que é hoje. Então, tudo foi graças à Revolução Industrial, tá? Porque a Inglaterra ela foi pioneira, tá, nessa revolução. Tia Luciana, qual a página? Página 144. Abram aí, meus amores, por favor. Antecedentes da Revolução Industrial. Na Europa, o comércio controlado pela burguesia tornou-se o pilar das atividades econômicas, favorecendo grandes investimentos nas expedições marítimas. Assim, os indivíduos se arriscavam a procurar novas terras e rotas marítimas, o que culminou no encontro do continente americano. O contato com as Américas, além de dar à Europa acesso a novos produtos, possibilitou o crescimento do mercado e o surgimento de uma nova prática econômica, o mercantilismo. Por sua vez, a crise da Igreja Católica e o surgimento das ideias protestantes provocaram mudanças no modo de exercer a fé e de ver o poder dos reis, o que permitiu a aceitação de uma economia mais dinâmica e acelerada, baseado no vantajoso acúmulo de riquezas. Dentre todas as mudanças que fundamentaram as novas bases do pensamento intelectual do ser humano moderno, destaca-se o iluminismo, né? Já estudamos sobre o iluminismo. Influenciou descobertas científicas, causou rupturas, contradições religiosas e foi a base ideológica de revoluções na Europa e na América, pois deixava claro que o ser humano moderno não poderia mais coexistir nem com o antigo regime, nem com o mercantilismo. Então, como a gente já viu, né, já estudamos sobre o iluminismo, e o iluminismo, ele é uma base ideológica que várias revoluções, não só europeias, como mundiais, se basearam nessas ideologias iluministas, com base em que as pessoas não poderiam ser presas, que elas poderiam ser livres, né? Que elas poderiam pensar por si só, dentre outras coisas que o iluminismo vem a defender. Todos esses fatores aconteceram durante o século XV, XVI e XVII, período em que ocorreu uma transformação estrutural da economia, resultado no acúmulo de riquezas nas mãos de um número seleto de empreendedores. Isso facilitou o aumento da produção, em especial na Inglaterra, onde surgiram as corporações de ofício. Elas utilizavam o trabalho dos camponeses em suas casas, fabricavam fios e tecidos em máquinas manuais. Os empresários encomendavam e compravam esses produtos. Depois os vendiam para os mercados nas cidades a preço bem mais altos. Surgiram assim as primeiras condições para a industrialização e a consolidação do capitalismo. Então, surgiram as corporações de ofício.
as corporações de ofício, digamos, que eram empreendedores, pequenos empreendedores que trabalhavam em suas casas, tá? E nessas corporações de ofício, por exemplo, poderiam confeccionar couro, em suas casas, confeccionar lã, dentre outras coisas, né? E aí, nesse momento, surgem os grandes empresários. Esses grandes empresários, o que eles vão fazer? Vão comprar esse material, tá? Esse artesanato, né? Das corporações de ofício, e irão revender esses materiais, essas mercadorias na cidade. E eram preços bem mais altos daqueles que eles compravam. Nessa foto aí, nós temos indústrias têxteis em Massachusetts, no ano de 1830. Xilogravura colorida à mão. Vanguarda inglesa. Desde o século XVI, parte considerável da burguesia inglesa acumulava capital por meio do tráfico de escravos, comércio de lã e aumento das atividades agrícolas e manufatureiras. Na política, a Guerra Civil em 1642 e a Revolução Gloriosa foram fundamentais para o desenvolvimento econômico, pois restringiram o poder da monarquia e afastaram os mais conservadores da economia, dando amplos poderes políticos aos burgueses no parlamento. Então, tia Luciana, como foi que surgiram essas primeiras indústrias? Então, o dinheiro, ele estava concentrado em um grupo seleto de pessoas. Eram poucas pessoas que tinham dinheiro, mas as pessoas que tinham dinheiro, elas tinham bastante dinheiro, tá? Que era a burguesia. Então, essa burguesia inglesa, ela acumulou dinheiro devido ao tráfico de escravos, comércio de lã, tá? As atividades agrícolas que estavam se intensificando. Além das guerras, os cercamentos de terras que obrigaram os camponeses a trabalhar em pequenos lotes, nem sempre rentáveis, criaram uma grande massa de desempregados que se tornou mão de obra das manufaturas, recebendo baixíssimos salários, tá? Então, as pessoas que iam trabalhar nas manufaturas, elas vinham dos campos, tá? Eles eram camponeses e eles partiam, saíam, né, do campo e iam para a cidade. Lá, eles desempregados, passando fome, iam trabalhar nas manufaturas, ainda não em uma indústria, eles trabalhavam na manufatura, tá? Exercendo aí essa mesma função aí das corporações de ofício, onde essas pessoas trabalhavam, só que não eram em casa, era em um local determinado, né? Onde juntavam-se várias pessoas e trabalhavam ali na manufatura, mas ainda não havia a indústria em si, tá? O trabalho era feito manualmente e eles iam trabalhar nesses locais e ganhavam salários baixíssimos. Eles trabalhavam um grande número de horas, até 10, 12 horas por dia, para ganhar mixaria. Deixando claro que os trabalhos nas manufaturas não eram feitos por máquinas, ainda não, eram feitos manualmente. Então, as pessoas que saíam do campo
que iam para as cidades, ficavam desempregados e iam e trabalhavam nas manufaturas, elas trabalhavam manualmente. A Marinha Inglesa desenvolveu-se a ponto de dominar o transporte das mercadorias das colônias, tanto as suas quanto as de outros países, destinando-as às metrópoles e gerando grande lucro para a coroa. Essa atividade, incentivada pelo Ato de Navegação, assinado por Oliver Cromwell em 1651, foi a grande responsável pelo desenvolvimento dos mercados internos e externos da Inglaterra. A Inglaterra, ela é uma ilha, tá? E ela possuía muitos rios navegáveis. Fator que possibilitou esse transporte aí das mercadorias, tá? Das colônias de outros países, gerando muito lucro para a coroa inglesa. E, foi responsável pelo desenvolvimento dos mercados internos e externos. Outro acordo que favoreceu a economia inglesa foi o Tratado de Methuen, assinado em 1703 com Portugal. Meus amores, esse tratado estabelecia que Portugal deveria exportar vinhos preferencialmente para a Inglaterra e consumir produtos industrializados ingleses, sobretudo têxteis, motivo pelo qual ficou conhecido como Tratado de Panos e Linhos. Esse tratado ele incentivou a monocultura da uva e atrasou o desenvolvimento industrial português. Portugal e Espanha, pioneiros no comércio marítimo, passaram gradualmente a depender da Inglaterra, tanto para exportar os produtos de suas colônias, como para importar produtos de outros países. Então, esse Tratado de Methuen, ele dizia o quê? Que Portugal deveria exportar vinhos para a Inglaterra e que Portugal deveria consumir produtos ingleses, tá? Os produtos industrializados ingleses, tá? Sobretudo, preferencialmente, produtos têxteis. Por isso que o tratado ficou conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, tá? Onde Portugal, ela exportava para a Inglaterra o vinho e ela, em troca, comprava os panos da Inglaterra, tá? Essa imagem aí, essa foto, pintura, William Van de Velde, o jovem, o Hampton Court, Olhos sobre Tela, embarcação do século XVII, construída para a frota de Carlos II, da Inglaterra. Meus amores, essa foi nossa aula. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijinhos para darmos continuidade ao nosso conteúdo falando sobre a Revolução Industrial. Nessa nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento tecnológico, tá? Vamos falar sobre as criações, os avanços, tecnológicos, sobre as máquinas que foram inventadas. Também iremos falar sobre a tecnologia da máquina a vapor, tá? Que foi algo muito marcante para a indústria, tá? Então, fiquem com Deus. Até mais. Beijinhos.